Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Karaoke Connection. Yay! Da 6ª temporada, Fundamentos. Como sempre, eu estou aqui com Alexia. Hello! Alexia. Como você está hoje? Eu estou bem, estou muito feliz, está um dia lindo de sol, maravilhoso lá fora. Estou extremamente motivada aqui gravando com você, porque eu sei que vai ser um episódio, uma aula, na verdade, incrível. Eu acho que vai ser. Eu admito que eu estou um pouco nervoso, porque vamos falar sobre muita coisa, a leitura, a gramática, pronúncia, e sempre fico um pouco ansioso antes de gravar esses dias. Normal. Aqui, né, na terceira semana do Fundamentos, nós estamos falando muito sobre a leitura e como você pode usar a leitura da melhor forma possível para que você obtenha os melhores resultados, tanto em relação a vocabulário, a novas expressões, a maior fluidez com a língua. E hoje a gente vai falar principalmente sobre o fato de ler em voz alta e entender aquilo que você está pronunciando. Porque, obviamente, quando você lê em voz alta, você percebe aquilo que você está falando e vai cometer erros de pronúncia, obviamente. Então, a leitura vai te ajudar muito com isso. Sim, a leitura pode ser uma ferramenta útil, Sim, na poderosa, verdade, eu diria dizer, essencial. essencial. Então, vamos lá, Alexia. A gente vai ler o quê? A gente vai ler um trecho de um texto que Pode repetir isso rapidinho? a gente vai... Por quê? Um trecho de um texto. Um trecho Uhum. de um texto. Que é um pedaço. Exatamente, um parágrafo, um pedaço, no meio do parágrafo, enfim. Ótimo. Isso. De um texto que o Foster trouxe pra gente, que é sobre procrastinação. Por que será que o Foster trouxe algo de procrastinação? Como é que é procrastinação em inglês? Procrastination. É tão ruim quanto em português a palavra. É uma palavra muito difícil. Sim. Procrastinação. Sim. E é meio irônico, né? Quando você está procrastinando, você não quer ter muito esforço. E a palavra em si já tem que ter um esforço enorme. Pois é. Bom, a procrastinação é um tema super interessante. Eu estou muito interessado hoje em dia por razões pessoais. Enfim, então o Foster vai ler um trecho do texto pra gente. Eu vou tentar. E depois eu vou ler esse mesmo trecho e a gente vai comentar sobre as palavras que são terminadas em ão e que tem a vogal nasal e também um pouquinho de uma expressão específica. Então, vamos lá. Vamos embora. E só para explicar, eu acho que eu estava lendo isso anteontem, com muita dificuldade. Eu achei um trecho de um texto que foi muito difícil para mim
mas eu pensei, nossa, tem tanta coisa para aprender nesse pedaço de texto. Então eu vou tentar ler. Gente, eu estou sofrendo. Posso começar, Alexia? Sim. 1, 2, 3 e já. E é uma parte do livro Procrastinação, Guia Científico sobre como parar de procrastinar. E a autora se chama Lilian Soares. Lilian Soares. Soares. Isso. Eu estava tentando pronunciar em inglês. Fala de novo o nome? Lilian Lilian Soares. Soares. Então, me dá contagem de novo. 1, 2, 3 e já. O ensaio mental é uma interpretação de um papel em sua imaginação. É comprovado cientificamente que quanto mais você se imagina realizando o comportamento desejado ou indesejado, o mais provável é que você realmente execute esse comportamento. Perfeito. Isso foi difícil. Você tem alguma sugestão, correção de pronúncia? A minha única sugestão é que você relaxe mais na hora de ler. Bom, é outra coisa. Mas em relação à pronúncia, você falou tudo certinho. Eu vou falar agora, tá? Eu vou ler. Ótimo. Vamos lá. O ensaio mental é uma interpretação de um papel em sua imaginação. É comprovado cientificamente que quanto mais você se imagina realizando o comportamento desejado ou indesejado, o mais provável é que você realmente execute esse comportamento. Execute. Sim, é que você faça. Uhum. É um verbo que você usa? Ou não? Executar pode ser tanto assim, nesse gênero de você fazer, fazer aquele comportamento, ou ele vai ser executado, ele vai morrer. Sim. É isso. Não, eu entendo o significado. To execute. Isso. Mas não sei, é muito comum falar isso em português. Em textos assim, em livros, sim. Tá bom. Eu acho que em termos de vocabulário é relativamente simples, né? Eu acho simples, eu acho que tudo aqui faz sentido. É mais uma questão de compreender o que está sendo falado, né? Então, o que ela está dizendo aqui é que quando você se coloca no lugar e que você idealiza aquilo que você quer fazer... Então, talvez visualiza. Então, por exemplo, hoje eu realmente quero responder todos os e-mails da minha caixa de entrada. Boa sorte. Aí você idealiza aquilo, você vê aquilo, você vai fazer aquilo. Uhum. Ou, não tô afim de trabalhar hoje, tem coisa muito melhor para fazer. Você provavelmente não vai trabalhar. Basicamente que seus pensamentos... Tem poder. Tem poder, exatamente. Bom, Alexia, a gente pode falar sobre a pronúncia de várias palavras? Sim. Você quer começar com a palavra talvez mais difícil, que é o título do livro? Procrastinação. Então fala devagar. Vou começar pelo verbo. Procrastinar. Procrastinar. Isso. Procrastinar. Tá. Você tá misturando carioquês Uhum. com paulista. Total. Isso acontece. Então, comigo, sempre vai ser procrastinar. Então, você tem esse R Senhora. no final e você tem esse S no meio, né? Sim. Que é o X. Então, carioquês, Tô brincando. Procrastinar. Isso. E no sotaque do Felipe, paulista do interior, Procrastinar. Procrastinar. E em italiano, procrastinare. Não, mas eu acho que a forma como você aí do outro lado achar para falar melhor esse verbo não tem o menor problema. Então seria mais ou menos assim: procrastinar ou procrastinar ou procrastinar. E aí, dependendo da região,
mas qualquer versão de procrastinar, todos são válidos. Sim. E a palavra em si, procrastinação. Eu acho que é uma boa ideia começar com nação, por exemplo, do país, nação. Uhum. Então é uma vogal nasal. Nação. Pode falar isso pra mim, Alexia? Nação. Nação. Tô falando certo? Tá, perfeito. Procrastinação. Perfeito. Procrastinação. Procrastinação. Ótimo. Então temos mais palavras que terminam com Ão. Você quer falar pra gente? Interpretação, Interpretação. que vem de interpretar. Interpretar, Sim. você pode usar tanto em relação ao teatro. Eu vou interpretar um personagem. Uhum. Eu acho que isso pode ser confuso, que em inglês seria mais ou menos to perform. Sim, é a mesma coisa. Interpretar. E a forma de interpretar o texto é a forma como você compreende o texto, aquilo que estão te fazendo ler, é diferente para cada um. Então, tem pessoas que têm uma interpretação de texto muito boa e outras não. Sim, exatamente. Então, pode falar mais uma vez, por favor? Interpretação. Nossa, é muito difícil porque tem o ão no final, mas também tem o PR, que é difícil para mim às vezes. E daí, antes disso, tem o interpretação. 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 Tá, vamos lá. Interpretação. 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 Pronto. Então, só para eu entender, já temos uma vogal nasal. Uhum. Não é N, é in. Ter. Já temos o negócio do R, que é complicado. Pré. Já é bem diferente comparado com o inglês. Não é pre, mas é pré. E daí, tação. Sim. Meu Deus. Tá, a gente vai acabar com essa palavra. Próxima palavra, por favor. Próxima, sabia. Próxima palavra. Imaginação, que vem de... Desculpa, que imaginar. Vem de imaginar. Eu acho essa fácil até. Imaginação. Então, o verbo imaginar e o nome imaginação. 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 Isso. Fala de novo. Imaginação. Imaginação. Ginação. Ginação. Você tá falando ginação. Você tá sorrindo. E não é. Olha só minha boca. I, normal, abertinha. Ma, eu junto os meus lábios na hora de falar ma. Uhum. Gi. Gia. Isso. Você vai fazer round lips. Gia. Você vai dar um beijinho. Gia. Nação. Então, vamos lá. Imaginação. Perfeito. Imaginação. É verdade que eu estava sorrindo na hora de falar G. Eu sempre tenho um sorriso ginástico. Por que será que eu faço isso? Não é que esteja completamente errado. Se você falar com um sorriso, por exemplo, vou fazer ginástica. Mas é muito bom saber. Obrigado. Imaginação. Imaginação. Imagina a gente viajando pelo mundo quando a pandemia acabar. E além disso, pode falar, imagina, de nada. Obrigado por fazer isso. Imagina. O prazer foi meu. Exatamente. Então, muita coisa, Alexia. Muita coisa. Vamos continuar? Vamos continuar. O que temos? Temos agora o som nasalizado, digamos assim. Um som nasal. Eu acho que isso é talvez... Bom, pelo menos para mim,
é um som muito difícil, porque aparecem quase todas as palavras em português, mas não é tão óbvio. Uhum. Então, por exemplo, na palavra mental, Uhum. se a gente vai pensar em inglês, é a diferença em português. Mental. 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 Então, fala devagar. Men. Então, não é men, é men. Mental. Parece chinês quando você está falando isso. Mental. 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 Sim, eu tô exagerando, né? Você não vai falar mental. Não é assim que você vai falar. Mas fala com um ritmo normal. Mental. Mental. É isso. Ótimo. E pode falar a palavra cientificamente? Cientificamente. Então, 2 vezes aqui. Cientificamente. Nossa. Então fala devagar. Cientificamente. Cientificamente. Isso. Então, eu já sei, eu tenho total noção de que normalmente quando eu falo o I e o E, quase não há diferença. Uhum. Então, por exemplo, hoje eu vou comer salada e cachorro-quente. Uhum. Deveria ser E, cachorro-quente, né? Então, eu já falo o E como I. Não, mas nesse caso deve ser I. Não. Não é a salada é um Não. cachorro-quente. O que eu tô falando é o seguinte. A letra E, a letra E, que é como o carioca fala, Uhum. vou comer salada e cachorro-quente. Sim, mas eu acho que a população inteira fala I. Então, amor, o que eu tô explicando é o I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, o E é diferente do I, correto? Entendi. Quando você tá falando salada e cachorro-quente, deveria ser salada e cachorro-quente. Só que por causa da mania de linguagem, a gente tem o mesmo som pro E e pro I. Eu entendi, mas no caso, quase todo mundo no Brasil fala I. Sim, mas isso é uma coisa que os meus alunos me perguntam muito. Tá. Eles falam, não deveria ser E. Sim, só que é uma mania de linguagem que eles têm. E acontece aqui, nessa palavra. Entendi. Cientificamente. A gente não fala cientificamente. É. É isso. E é muito confuso, porque se você perguntar um brasileiro, como é que fala essa palavra? Provavelmente eles vão falar cientificamente, para realmente articular. Mas na fala normal, eles vão falar cientificamente. Cientificamente. É. Então, foi comprovado cientificamente que as vacinas são essenciais para o mundo. Uhum. E no final dessa palavra, mente, eu acho isso muito importante. Porque esse som é tão comum. Mente, gente, independente. Sim. Então, mente, somente o mente. Somente ou mente. Gente. Vem de mentir, né? To lie. Então, e também vem de mente, a sua mente, o seu cérebro. Uhum. Então, é muito usado. É. Bom, Alex, eu acho que já é muito com esse texto. Se quer continuar? Se quiser. Se quiser continuar amanhã com um pouco mais de pronúncia e gramática, eu acho que isso seria bom, pelo menos para mim, ter um break, ter uma pausa, porque eu estou sofrendo muito. Com certeza. Muito obrigado, Alex, e até a próxima. Tchau! Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few
of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Cardiac Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.